As brabas do Corinthians estão revoltadas com essa diretoria atual aí do time do Corinthians. Polêmica no Corinthians, mais uma polêmica rolando aí nos bastidores do nosso poderoso timão. Infelizmente, e com razão, as brabas estão revoltadas aí com algo que aconteceu nos bastidores, que eu vou te falar daqui a pouquinho. Antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho para você receber as notícias do poderoso timão. Bora pra vinheta e depois nós vamos comentar sobre essa notícia aí que tá deixando as brabas, o time feminino do Corinthians revoltado aí com a diretoria. Sem mais delongas, na volta a gente vai comentar sobre isso. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do timão. Inscreva-se no canal. Sejam bem-vindos aí no nosso canal, aí notícias, curiosidades do nosso poderoso timão. E uma notícia que está deixando aí o time feminino do Corinthians completamente revoltadas aí com a diretoria atual do time do Corinthians. E qual é o motivo dessa revolta das brabas, né, das guerreiras do Corinthians, multicampeões, né? Tem que respeitar o time feminino, é multicampeão e muitas vezes, muitos anos aí, foram até melhor que o time masculino, cara. Ganharam vários títulos, então merecem aí um respeito e admiração pela torcida do Corinthians e principalmente pela diretoria do Corinthians. Temos aqui uma notícia, galera, que tá aí revoltando aí as redes sociais. Acerto com Memphis Depay revolta jogadoras por premiações atrasadas. Olha que notícia aí que pegou todo mundo de surpresa. O acerto de parte da dívida milionária do Corinthians com o atacante Memphis Depay gerou revolta no time feminino, que possui parcelas de premiações atrasadas. Rapaz, olha só, parcelas de premiações estão atrasadas para o time feminino, né? E é uma dívida milionária do Corinthians, que o Corinthians tem aí com o atacante Memphis Depay. E houve esse acerto dessa dívida, né? Segundo informações aí já divulgadas pela imprensa, né, o Memphis Depay recebeu então um acerto das dívidas que estavam sobre ele, né? Acertos de premiações, bem provavelmente do Paulistão, aí foi feito algum acerto com ele também. E elas, sabendo disso, ficaram muito revoltadas e muito revoltadas com razão. A minha opinião, cara, tem toda a razão de se revoltar, elas estão completamente certas na razão e tem que reivindicar mesmo, tem que se revoltar mesmo. E vamos ver como que vai ser agora a atitude desse presidente aí interino que está no time do Corinthians, né? Dívida de Memphis afeta o time feminino, né? A UOL, né, apurou que jogadoras do atual elenco e algumas que deixaram o grupo no início da temporada manifestaram profundo incômodo com o tratamento desigual entre os departamentos do masculino e do feminino. Então aí elas estão revoltadas justamente por quê? Porque há um tratamento, segundo aí a informação que a UOL apurou, né, que algumas jogadoras do elenco do Corinthians deixaram o grupo no início da temporada, né, algumas que já saíram, né, e saíram porque queriam sair, porque estavam incomodadas aí com o tratamento desigual que está acontecendo com essa diretoria atual do Corinthians com o time feminino. Rapaz, isso é muito sério, cara. O Corinthians tem que respeitar muito as bravas, tem que ter o respeito por elas, cara. Elas ganharam vários títulos aí, trouxeram muita renda para o Corinthians também, né? Tudo bem que o orçamento do masculino não dá para comparar com o feminino, né? Devido aí o valor financeiro que envolve tanto o time masculino quanto o time feminino. Mas, cara, não dá para aceitar essa situação aí. O estopim da revolta aí, ó, galera, foi a divulgação da quitação da parte da dívida do Corinthians com o holandês, no valor de 1,4 milhão, né, em direitos de imagem do atacante Memphis Depay. E elas se revoltaram com isso, né, devendo milhões também aí para premiações e tudo mais para as jogadoras. Ele acerta aí com essa quitação, né, divulgação da quitação da parte da dívida do Corinthians, fez com que elas se revoltassem
com essa situação aí que essa diretoria está fazendo, né? E aí diz mais aqui, ó, o staff do jogador notificou o Timão, né? Notificou o Timão extrajudicialmente sobre a dívida na semana passada. Resta ainda o pagamento de 4,7 milhões que o jogador tem direito por força contratual e pela conquista do título paulista deste ano. Tudo bem, o Corinthians ter que pagar as dívidas que deve com o Memphis, com todos os jogadores, tem que pagar também. Mas não podemos deixar só um lado privilegiado, né, cara? Essa diretoria aí vai ter que começar a ver também todos os outros lados, né? O futebol feminino, cara, não tem aquela audiência do masculino. Realmente, não tem, cara. Pra ser bem sincero, por enquanto ainda, falando em futebol, campeonato brasileiro feminino, tem alguma audiência já, mas não se compara, né? Você sabe disso, com o do masculino. Mas mesmo assim, cara, o Corinthians não pode deixar essas notícias acontecendo, né, cara? O Corinthians tem parcelas de premiações atrasadas com as brabas desde o começo do ano. E os valores não revelados são referentes às conquistas de 2024. Para o grupo feminino, o gesto reforça o desrespeito sistêmico que ocorre com o futebol feminino. Elas estão revoltadas aí com o tratamento, não está tendo tratamento igual, né, cara? E elas estão muito revoltadas e com razão, né, cara? Se estão sentindo que está sendo rejeitado ali, velho, tem que reclamar mesmo. O time do Corinthians é muito grande. Vale ressaltar que há 2 semanas, Iris Cesso, coordenadora de futebol, do futebol feminino, né, do Timão, procurou a diretoria para resolver a pendência. Em conversa com o departamento financeiro, a resposta foi que o clube daria prioridade à quitação dessas parcelas. Quer dizer, foi dito uma coisa, mas não foi cumprido. E aí a Iris Cesso, em zona mista com jornalista, ainda diz mais aqui, ó, aspas, essa semana eu tive reunião com o financeiro. Então a ideia agora é isso que já está no fluxo do caixa. A gente tem 2 parcelas em atraso que a gente vai conseguir, pelo que o financeiro me passou, colocar isso com prioridade e entrar fluxo para ser pago. Então aí o Corinthians está tentando se justificar, né, sobre essa situação aí das brabas, né? E continua a notícia aqui, ó, por causa disso, 3 jogadoras que preferem não se identificar por medo de represálias desejam levar o caso à justiça. Olha só, cara, 3 jogadoras já estão com essa ideia de levar essa situação aí, cara, para a justiça. Imagina, mano, mais uma situação complicada. Jogadoras do próprio clube, né, cara? Aí é complicado mesmo, né? O processo deve ser protocolado na próxima semana. Rapaz, é sério, né? Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que o clube impôs às jogadoras o acordo de parcelamento de premiação, sem abertura para negociação. A questão foi definida ainda na vigência da antiga gestão por falta de recursos. Então sempre aquela conversa do Augusto Melo, né? Não, o Corinthians não tem dinheiro, né? Vira e mexe, o Augusto Melo vinha na imprensa aí, né, cara? Você lembra quando era presidente? E falava que o Corinthians não tinha dinheiro, que o Corinthians não tem dinheiro, e sempre dando essa desculpa, porém a gente vendo aí gastando horrores de dinheiros com muito jogador que não joga nada nesse time do Corinthians, né? A gente já falou aqui no nosso canal algumas vezes, algumas críticas em muitos jogadores do Corinthians que não jogam nada e nem eram para estar vestindo a camisa do Corinthians e que está custando uma bala. Só vai te dar um exemplo, o lateral esquerdo, cara, o Palácios, ganha uma fortuna e não joga. Então, quer dizer, é complicado, né? O que acontece no Corinthians. Tomara que essa diretoria aí tenha mais consciência, ame mais o Corinthians de verdade para poder melhorar, né, essa gestão do Corinthians aí que foi enganada aí por vários presidentes que passou pelo Corinthians, né? Não só Augusto Melo aí, mas vários aí. Procurada pela reportagem, a defesa das atletas não comentou o caso até o momento. Caso se manifeste, esse texto será atualizado. No caso, a notícia será atualizada, que concluiu ali a escritora da UOL, né? Deixa eu ver se tem o nome dela aqui para não dar o crédito para ela. Rapaz, eu não estou conseguindo achar aqui. Tá. Já o Corinthians emitiu, ó, tem mais um pouco aqui da notícia, ó. Já o Corinthians emitiu uma nota informando que tomará conhecimento das negociações
e promete cumprir os compromissos. Olha só, Corinthians aí já se manifestou. Olha só o que o Corinthians disse em nota. O presidente em exercício do Esporte Clube Corinthians Paulista, Osmar Stabile, informa que mantém um canal aberto de diálogo com a diretora de futebol feminino do clube, Iris Cesso. A reitera que tomará conhecimento das negociações envolvidas, as merecidas premiações devidas às atletas para que os compromissos financeiros sejam cumpridos. Então tá aí a resposta já, né? Ainda bem que a gente fuçou um pouco mais aqui, a notícia não tinha se encerrado até então. O Corinthians se manifestando que vai realmente ajudar aí, vai cumprir os compromissos financeiros que tem com as brabas, né? Realmente tem que cumprir mesmo, tem que acontecer isso, para que também a gente venha, né? Tem que ter a organização, tem que ter a gestão, não só para o masculino, não só ter prioridade para um, né? O Corinthians é um clube muito grande, cara, um clube muito grande. Alguns comentários aqui, ó. O Oliveira Santos comentou aqui, galera, olha só. Cadê a campanha de marketing do Corinthians e a torcida organizada que diz que respeita as minas? Hipocrisia do clube e da imprensa. De ala feminista que não cobra. Bando de idiotas. Oliveira Santos aqui soltou o verbo, né, cara? Vamos pegar mais um aqui. O Vanderlei Canete. Mais uma das M do senhor Augusto Melo. Aqui ele já está botando no do Augusto Melo. Contratou um amigo a peso de ouro e agora esquece das meninas joias da coroa. As únicas que deram muitas alegrias nessa década, bela gestão. É verdade, cara. Eu concordo aí com o Vanderlei. É bem isso mesmo, né, cara? O Corinthians aí, feminino, ganhou mais títulos que o masculino nesses últimos tempos aí, né? Mas ninguém comenta muito, né? Ninguém fala muito sobre isso, né? Mas aqui no nosso canal nós vamos começar a falar mais aí sobre esse time maravilhoso que é o time feminino do Corinthians. As Brabas merecem respeito, tem que ter o respeito. Mas eu quero agora saber da sua opinião, cara. Eu quero saber da sua opinião. O que você acha sobre isso? O que você acha? Você concorda que o Corinthians tem que priorizar só o masculino e deixar o feminino em segundo plano? Não, você não concorda com isso. Não é possível, né, cara? Você não é corintiano. Se você acha que tem que priorizar só um lado, você não é corintiano de verdade, cara. O Corinthians, ele tem várias modalidades dentro do clube do Corinthians, né, cara? E quem ama o Corinthians de verdade, torce em todas as modalidades. Tá jogando futsal, o cara vai lá torcer no futsal. Tá jogando futebol feminino, vai torcer pro futebol feminino. Não focar só no masculino, né, cara? Então deixa aqui o seu comentário, a sua opinião, o que você pensa sobre isso. Se o Corinthians não deveria mais deixar isso acontecer, ainda bem aí que já tem essa nota do Corinthians aí, né, cara? Tem essa nota do Corinthians falando a respeito. Lívia Camilo, da UOL, né? Créditos aí para Lívia Camilo, que escreveu esse texto, escreveu essa notícia aí. Méritos para Lívia Camilo e méritos para o UOL por ter conseguido aí essa notícia, né? É bom que venha para a mídia mesmo isso aí, para que não fique focado só num lado, o Corinthians, e esquecer dos outros lados. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Se você ainda não é inscrito, cara, se inscreve aí no canal, é Notícia e Curiosidade do Coringão, aqui é Corinthians. Aqui a gente fala do Corinthians feminino, masculino, de tudo que é Corinthians aqui, cara. Então se inscreve para você ficar ligado de tudo que acontece com o nosso poderoso timão. E até o próximo vídeo, fiel torcedor. Vai, Corinthians!